Então, nós estamos vivendo o Abril Marrom, né, PET. Como a gente falou no começo, os animais de estimação, eles também podem ter problemas de visão e precisam visitar um oftalmologista veterinário. A saúde ocular não é apenas para seres humanos, né? Os nossos amiguinhos também necessitam desse acompanhamento e desse cuidado com os olhos. E a gente está no mês chamado de, o mês de abril, que é comemorado o Abril Marrom, que serve para alertar sobre a importância da saúde ocular, cuidados e prevenção, tanto para os humanos também como os pets, né? Também vale a gente lembrar dos nossos amiguinhos. Para a gente conversar, saber mais sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a médica veterinária, oftalmologista, doutora Nirneila Marques. Seja bem-vinda, doutora Nirneila. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Shirley. Eu acho que às vezes passa despercebido, né? A gente cuidar da saúde ocular dos nossos bichinhos, mas é importantíssimo. Isso, como você falou, assim como o ser humano faz a prevenção, os animais que não falam, a gente tem que ficar atento aos sinais que mostram que ele não está tendo uma visão de qualidade, uma saúde ocular de qualidade. Quais são esses sinais, doutora? Nesse mês a gente está voltado a esses sintomas, né, que são mais comuns, como secreção ocular, lacrimejamento excessivo, mudança da coloração dos olhos desse paciente, ou esbranquiçada ou azulada, um olho vermelho, ter secreção, não é normal. E quais são as doenças oculares mais comuns nos pets? A gente conhece as humanas, né, que a gente coloca lá o grau para corrigir a visão. E nos bichinhos, doutora? Algumas raças têm predisposição a problemas oculares, principalmente aqueles braquicefálicos, os que têm os olhos mais proeminentes e o focinho achatado. Mas pode acontecer em qualquer raça, tá? Então é comum olho seco, úlcera de córnea, que é uma ferida na córnea, uma urgência oftalmológica. Se a gente não cuidar, pode acabar levando a uma complicação e a uma perfuração desse olho. Glaucoma, assim como nos seres humanos, as inflamações e a catarata. A gente está vendo nas imagens, né, os bichinhos fazendo, né, os exames de visão e passou ali um camaleão, doutora. Camaleão também tem que fazer, a gente fala assim sempre, a gente vê na nossa cabeça os cachorrinhos e os gatos, mas são todos os bichos que a gente está falando aqui, né, doutora? Exatamente, todos eles. Como eles não falam, eu não vou esperar ele ficar cego, colidir com os objetos, ficar com menos interação. Eu tenho que estar atenta a esses sinais justamente para procurar o oftalmologista em tempo hábil, né? Uma vez o paciente cego, eu não vou ter como intervir. A gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, os problemas também vão surgindo com uma maior frequência. Nos bichinhos também acontece assim. Você falou que tem relação com algumas raças. E com a idade também tem? Tem sim. Doenças endócrinas podem levar o paciente a ter problema oftalmológico, problema de retina, problema no próprio cristalino, que é a catarata que eu te falei, né? Em todas as idades acontecem esses problemas, em todas as raças, mas os idosos também precisam dessa atenção. E vale também lembrar das neoplasias. Existem neoplasias palpebrais, que são os tumores que são comuns nessa idade, a idade do velhinho. Bom, quando a gente não enxerga direito, a gente vai lá, coloca um óculos, vai no médico, logicamente, ele prescreve lá, coloca o grau que a gente vai precisar, passa o óculos pra gente, de acordo com o problema de visão que a gente tiver. E para os bichinhos, como é que a gente faz para eles conviverem com essas doenças, né, da visão, doutora? Como eu te falei, a gente tem que evitar algumas situações, evitar colocar shampoo em excesso no rostinho deles, sempre é interessante um shampoo hipoalergênico, evitar colocar esse pet na janela do carro, então aquela velocidade ali é confortável pra gente. Mas na hora que a gente coloca o animalzinho, os cachorrinhos, na hora que vai pro carro, a primeira coisa que eles fazem é correr pra janela. Isso não é legal, porque eles podem traumatizar, podem ressecar essa córnea, e como ele não fala, eu vou ter que ficar atenta, eu vou ter que prevenir por ele algumas situações, eu não vou colocar essa saúde ocular em risco. Tá certo, a gente viu outros bichinhos também. Eu acho que são fotos do seu consultório, doutora? Isso. Então a senhora já examinou a visão, os olhos de um camaleão? Sim. Então é interessante que os papais, mamães, pets façam esse acompanhamento de quanto em quanto tempo. A gente tem aí estipulado que a gente, pelo menos uma vez no ano, quando a gente faz todo o nosso check-up, a gente faça exames também oftalmológicos. Olha ali no ar, que curioso, né? A doutora examinando a visão, né, de um camaleão. Ele estava com problema de visão, doutora? Não, era mais preventivo mesmo, para conhecer a anatomia. Cada espécie tem a sua particularidade. A minha rotina principal são com cães e gatos, mas já atendi porquinho da Índia, a gente fez esse exame nesse paciente exótico, tá? Todo e qualquer pet necessita dessa avaliação oftalmológica. De quanto em quanto tempo? Em qual período? Como você falou, nos humanos, no mínimo uma vez por ano, mas como eles vivem menos que a gente, seria interessante 2 vezes por ano.
Tá certo, então tem que levar mais ou menos aí, né, nessa média, como você falou que existe a relação com a idade nos animais, a contagem é bem diferente, né, eles envelhecem mais rápido do que a gente, então pode colocar aí na rotina pelo menos 2 vezes ao ano. Tem uma pergunta que está vindo lá da suíte, que diz que é unanimidade, está todo mundo na suíte querendo saber se tem óculos de grau para animal, doutora? Tem não. Tem não, a pessoa vai ter que conviver, né, isso era o seu Ney que estava querendo saber, olha aí, Ney, você está respondido, né? Não tem não, a pessoa, eu nunca tinha visto um animal usando, então eu já imaginava que não existia. É preciso também a gente adequar os ambientes para esses animais que tenham algum problema de visão, doutora, que tenha dificuldade de repente de se locomover, é importante isso? Sim, se esse paciente está com a perda de visão progressiva ou já é cego, eu tenho que evitar tirar os objetos dele do local, mudar os móveis, facilitar a vida dele. Eu tenho que lembrar que o cachorro e o gato, ele tem outros sentidos também bem aguçados, como a audição e o olfato, tá? Então, se eu puder facilitar o ambiente dele, facilitar a vida dele, de não mudar esse manejo, seria interessante. Pode ter alguma relação com a alimentação, o tipo de alimentação? Existe forma de a gente evitar que os nossos bichinhos desenvolvam algum problema de visão? Você falou da questão do tópico, né? Evitar usar shampoo, né, na hora do banho, cuidado com os olhos, mas tem alguns outros cuidados que a gente pode colocar no dia a dia dos nossos pets? Sim, todo mundo deve ter um colírio em casa. Não utilizar colírio sem saber o que está fazendo, sem saber qual é o problema que o paciente tem, porque alguns colírios são contraindicados em determinadas situações. Então, em vez de você estar ajudando esse paciente, você está agravando o problema dele. Sobre a alimentação, hoje é difundido ração, né? Então, a ração, ela foi preparada, ela foi estudada para ter os nutrientes necessários para essa visão. Então, uma ração de qualidade, uma alimentação natural, acompanhada por um nutricionista veterinário, já é o suficiente. Tá certo. Outra pergunta que a gente tem, em relação ao clima, isso interfere? A gente sabe que a gente tem aqui o período BR-Obró, que é super quente, né? Pode ressecar mais os olhos, tem que ter uma atenção especial nesse período? Sim. Assim como a gente tem proteção com óculos, existe óculos para cachorro, mas não de grau, né? Óculos de proteção solar, quem quiser for para a praia, quiser utilizar. Tá vendo, Ney? Você pode né? comprar um óculos esporte para o seu bichinho. Sim, ou eu tenho uma paciente que anda de moto, né, com a tutora, então ela tem um óculos de proteção para evitar esse ressecamento. Então, uma dica também seria utilizar um lubrificante ocular, mas isso sob supervisão de um médico veterinário. Nunca automedicação, né? Nunca. Isso, é perigoso. Em relação ao pelo, como é que a gente deve manter o pelo dos nossos bichinhos, né? Principalmente dos cachorros? É interessante que sempre se faça tosa. Aquele pelinho que às vezes fica em cima do olho pode prejudicar a visão dos bichinhos? A sujidade, a secreção vai prejudicar esse olho. O fato dele ter o pelo longo em si não vai ser prejudicial. Existem algumas alterações, alguns cílios que nascem de forma errada, isso sim vai trazer malefício para a superfície desse olho, mas o pelo longo em si não vai trazer problema. O que eu sempre recomendo, se for tosar, mantenha sempre baixo, ou se for deixar o pelo longo, deixe esse pelo arrumado, sem estar tocando a superfície ocular. É interessante esses animais de pelo longo evitar prender muito os cílios, porque às vezes se prende com tanta força que acaba puxando mesmo a pálpebra. E aí expõe mais ainda expõe mais o bichinhos. Sempre ficar atenta a isso. Tá bom, doutora, adorei a nossa conversa, doutora Nirneila explicando aqui pra gente, mas a dica que fica, a gente coloca na rotina do seu bichinho também a visita à veterinária, né, oftalmologista. É uma especialidade já dentro da veterinária, doutora? Isso, é uma especialidade, tá? Existem cursos para isso, cursos de pós-graduação, tanto para cirurgia como para consulta clínica em si, dos olhos. Tá bom, doutora Nirneila, adorei nossa conversa. Obrigada. Volte sempre, esse foi o tema, né, do nosso amigo pet de hoje. Nós estamos vivendo o abril marrom, é o período da campanha, mas são cuidados que você tem que introduzir na rotina do seu bichinho, como disse a doutora, pelo menos 2 vezes ao ano, levar o seu bichinho para fazer os exames de vista, como a gente diz popularmente, tá certo?